Marcos, como é que vai? Tudo bom? Tudo tranquilo, jóia? não? Tudo bom. Beleza. Bom, estamos aqui, né, esse ano, né? Estamos aí 2024 nos aproximando da Fenatran. Começam a surgir alguns lançamentos antes, né? Exatamente. Que é o caso daqui, né? Exatamente. Que é esse caminhão aqui que vocês estão apresentando, que de cara, antes de falar especificamente dele, vocês já têm um off-road que é o 2730, certo? Isso, exatamente. Aquele cara ali, ele é o irmão menor desse aqui. Isso. E até para entender antes da parte técnica, esse era o cara que, por exemplo, era para betoneira, né, para construção civil, e agora chegou esse aqui. E como é que ficou essa história dos fora de estrada Mercedes? Então, na verdade, a gente sentiu necessidade de ter uma transição, um veículo de transição entre o Atego 2730, que é aquele ali, um caminhão para 27 toneladas, e os Arocs. Então, o nosso primeiro Arocs é o 3351, que é um caminhão 6x4, também 33 toneladas de capacidade, com já um motor grande, né, um motor 13 litros, o M460, e ficou faltando alguma coisa no meio. E o que ficou faltando? Na verdade, quando a gente conversava com os clientes, eles queriam um veículo similar ao 2730 em termos de conforto, uma cabine menorzinha, mais compacta, para operação numa obra também menor, então não pode ser um caminhão gigante como o Arocs, mas eles queriam a robustez do Arocs. Né? Olhando um pouquinho para o passado, né, o nosso Axor 3131, né, que era também essa combinação. Então, um motorzinho menor, então não é um motor 13 litros, é um motorzinho menor, tem uma diferença fundamental em relação ao 2730, eixo HL7, né, conhecido no mercado com eixo com redução nos cubos. Isso. Então, na hora que você olha o eixo de um Atego 2730, que é um eixo tradicional sem redução nos cubos, e esse caminhão aqui, a gente trouxe do Arocs esse conceito da robustez. Então, um quadro mais robusto, um eixo, principalmente olhando o eixo, que é um elemento que na operação fora de estrada é muito demandado. Podemos olhar, né? Isso, então. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Trouxemos então esse eixo que vem 1 para 1 da linha Arocs, então um eixo que tem a redução nos cubos, é um eixo extremamente robusto e extremamente reconhecido pela nossa marca, fez muito sucesso na linha Axor, né? Traz também a suspensão do Arocs, né, que é outro ponto importante. E o chassi é diferente também, né, Marcos? O chassi é diferente, porque justamente também a gente pode ver pela furação, né? Ele é baseado também no Arocs, ou seja, toda essa parte de trás, né, a parte justamente onde faz o trabalho mecânico, né, onde tem a carga, onde precisa da tração, certo, entrar e sair da obra, suspensão, quer dizer, tudo que demanda realmente a robustez da operação, a gente trouxe do Arocs. Aquela parte, que é a parte frontal, a gente trouxe do Atego. E com isso você consegue um balanço bastante interessante entre um caminhão extremamente robusto e ao mesmo tempo com um preço um pouco mais acessível, porque ele não tem aquela cabine enorme, tudo que a cabine do Arocs acaba trazendo. Outro elemento importante aqui para destacar, talvez... Então, assim, só para entender, né? Daqui para trás ele é Arocs. Exatamente, daqui para trás. Eu acho que outro ponto importante é o motor. Né? O motor é um motor pequeno, então é um motor OM da linha BR900, né? Um OM926, 326 cavalos de potência, 1.250 de torque. Né? Então é um motor, o nosso maior potência, maior torque da linha BR900, buscando justamente essa transição que eu falei no começo, né? O Arocs começa sempre com motor M460, com motor 13 litros. Então aqui a gente buscou um caminhão mais acessível, mais pragmático para essas obras menores, mas com uma boa capacidade de carga, e especialmente o eixo. Acho que o eixo faz uma diferença gigante aí na operação, porque você consegue essa robustez, né? Mas, Marcos, tira uma dúvida, assim, falando de operacional, aonde que esse eixo, tipo, se você falar, eu sou um cliente, eu estou com dúvida entre esse e esse, qual que é a aplicação específica que você falaria? Use esse com cubo redutor. A gente, primeiro assim, tá muito ligado, obviamente, à carga e à condição ali da operação. Então, por exemplo, na hora que você tem muita condição de derrapagem, onde você tem que sair, fazer transições, por exemplo, de terrenos diferentes, né? A gente vê, por exemplo, uma aplicação muito importante, onde o eixo com redução faz muita diferença. Operação de madeira, né? Onde você sai de uma
de uma condição muito crítica, né, onde você tem muito aclive, muito declive, muita transição também, porque acontece muito, e mesmo numa obra, né, onde você tem muita mudança, porque a obra vai evoluindo, ela vai mudando muito, né, então o terreno ele varia muito com chuva, com a própria evolução da obra, e você muitas vezes tem a transição da obra ou da plantação para a estrada. E na hora de você sair da estrada, você precisa ter precisa ter força, né? E muitas vezes você tem aquela tendência de derrapagem que muitas vezes acaba afetando muito o eixo, no elemento mais crítico ali, que é onde você faz a transmissão de energia, que é no diferencial, né? Então, na hora que você tem a redução ou a distribuição da força entre o cubo redutor e o diferencial, você consegue ter mais durabilidade, porque essa que é a função exatamente do cubo redutor, né? Você fazer a distribuição da carga, né? Então, em vez de você concentrar tudo no diferencial, você distribui entre o cubo redutor e o diferencial. E com isso você acaba tendo um balanço muito bom. Então, nesses elementos, nesses momentos em que você tem especialmente um impulso muito bom, uma necessidade extrema, momentânea de muito torque, na hora que você tem essa distribuição da carga, você consegue reduzir o esforço e minimizar o dano. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então, assim, em termos práticos, só para ver se eu entendi, quando você pode ter um mesmo segmento, uma mesma aplicação que se encaixa naquele ou nesse. Sim. Né? Por exemplo, meu negócio é betoneira, tá, mas é betoneira urbana, não é nada pesado. Isso. Pode ser o 27, não, mas o meu negócio é betoneira pauleira. É isso aí. Aí a recomendação é vir pra a gente fala, por exemplo, você pega grandes obras de infraestrutura, né? Aí você vai com um cara desse, né? Na hora que você vai para uma obra urbana, está construindo um prédio urbano, né? Aí você pode, um VET 730 vai bastar. Eu acho que então tem que justamente olhar, eu acho que o tema madeira é um tema muito interessante, né? Que eu acho que esse é um bom exemplo, né? Então a gente sempre tem essa discussão também, quando é um Arox, quando é um Actros e quando é um Atego 3133. Exato. E vai depender muito justamente dessas condições, quer dizer, muitas vezes na madeira ele tem que ter uma longa distância, por exemplo, ele tem que rodar 400 km com a madeira. Então ele vai acabar caindo para um Actros 6x4 2653, né? Porque ele está essencialmente rodando na estrada. Na hora que você pega um caminhão que opera mais tempo, ele tem um período ali muito maior dentro da plantação, então você vai partir mais com Arox, né? Mas aí você tem que olhar também a capacidade de carga. Quer dizer, será que o Arox não é demais? E aí você pode cair no 3133. Né? Então você tem que olhar realmente a operação, ver as distâncias que você vai percorrer, quanto tempo está no plantio, quanto tempo está na estrada e tentar achar o equilíbrio entre o custo-benefício da solução. Então, na prática, vocês agora têm três veículos, né, para a solução fora de estrada. Né? O portfólio está bem amplo, né? É isso aí. É isso aí. E aí eu acho que isso que é o legal, né? Eu acho que assim é ter flexibilidade para ter o veículo adequado para cada operação. O que a gente fala de solução, né? Você tem que olhar, não é comprar, deixar no estoque e aí empurrar para o cliente aquilo que está no estoque. A gente tem que olhar a operação do cliente e oferecer a solução mais adequada. E nesse caminhão aqui existe ainda aquela questão de você poder configurar, né, o caminhão, né? Tipo, eu quero com essa carinha off-road aí. Isso. Né? Isso existe, Isso. né? Não, e tem também alguns elementos importantes, né? Se a gente olhar aqui atrás, né, a gente tem, por exemplo, o escape vertical, né? Então você pode fazer o escape para baixo, pode fazer o escape para cima. Esse caminhão 3133 também se diferencia do 2730 pela opção do retarder. Então esse caminhão, por exemplo, está com retarder. Isso é um ponto importante. Do retarder, né? Cara. Por que retarder? Isso a gente tem visto em madeira, por exemplo, é uma operação que muitas vezes leva retarder por causa da carga, né? Então esse caminhão permite tracionar até 63 toneladas. Né? Um 2730 ele é limitado a 45. Né? Então com 63 toneladas a opção do retarder começa a ser interessante. Né? Então também é configurável colocar um retarder para ter um sistema de frenagem mais eficiente. Que na verdade é desse para cima. É isso aí. O 30 não, é desse aqui para cima. É isso aí. Aí o Arox também. Aí o Arox também. Então aí praticamente esse aqui é a linha de corte a partir da onde a gente oferece o retarder, porque justamente começa a fazer sentido em relação ao freio motor. Né? Então até o 2730, o freio motor já é como freio auxiliar, né? Ele já tem uma eficiência muito boa porque ele tem essa limitação de até 45 toneladas, certo. Então já basta. Na hora que você começa a falar de 63 toneladas, 60 para cima,
né? Aí já começa a ser interessante ter uma atuação de mais um freio auxiliar e aí o retarder entra como opção interessante.